Vivemos no mundo capitalista, onde fomos criados para trabalhar, procriar e não pensar. Então, a arte sempre será a inimiga desse sistema falido. E sabe por quê? A arte nos faz repensar como é ser ser humano na existência. Eu acho que a pandemia foi um susto mundial. A pandemia afetou muito o emocional, o financeiro, afetou a galera LGBTQIA+, os povos originários, o povo preto e o povo que já estava na margem da miséria, que infelizmente agora está totalmente ainda mais nessa miséria. E a pandemia trouxe para as minorias as mortes, a fome, a violência, a homofobia, o racismo. Eu acho que desamor foi o pior espetáculo dessa pandemia. E eu espero que, quando tudo isso passar, a gente repense o que é ser humano de verdade. Conseguir viver de arte nesse país é muito difícil, porque a gente tem que ter dois personagens. O primeiro é o personagem livre, que é o artista que faz o que quer. E o segundo é o personagem proletário, que trabalha naquele emprego que não gosta, que ganha pouquíssimo para pagar suas contas diárias. 2020 abriu um portal na minha vida muito visceral. Me descobri o menino do desabafo em escrita. Logo após, descobri o poeta punk. E descobri que sou o poeta sem rótulos. Eu falo sobre revolução, ancestralidade e amor. E através da escrita, cada vez mais eu tenho orgulho de ser o que sou. Punk, poeta underground, preto, gay, o garoto na resistência. Irei fracassar muitas vezes, mas jamais irei desistir. Enquanto há vida. A minha história já está traçada e ninguém irá derrubar. Quero agradecer muito a minha amiga Nani, minha amiga família, que me inscreveu nesse projeto e escreveu a poesia Revolução Esquecida. É uma poesia que tenho muito orgulho de ter escrito. Através dessa poesia, desses pouco conhecimento que ainda tenho sobre música, eu pude citar Desi Croquettes, Trio Ternura, pude citar a minha visão sobre esse desgoverno terrível que estamos vivendo. E através dessa poesia, virou o espetáculo Vozes que Dançam, Corpos que Falam, esse espetáculo belíssimo. E eu tenho a agradecer a muitas pessoas, primeiramente a minha mãe, minha família, meus amigos, meus colegas e a todos que deram vida a esse espetáculo. Começando pelo Emerson, Auguste, Julie, Nani, Bel, Josi, Tim, Alessandra, Meire, Jeder, Regis, Natália, Alegre Rebeldia, Awine, Nalu, a todas as pessoas que deram muita força para que todo esse espetáculo acontecesse. Agradecer também a galera da produção que nos ajudou no dia do espetáculo. E é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar. É só agradecer pro resto da vida. A minha escrita me trouxe até aqui. E ela irá me levar pro mundo. E eu tenho muito orgulho da escrita que eu faço. E posso te mandar a real? Você não precisa ser intelectual. Não existe o português correto, a forma correta de falar, o trejeito correto.
O que existe é ser verdadeiro com seus trejeitos, ser verdadeiro com a forma de como você fala, ser verdadeiro com suas origens e com suas novas formas de revolução. Se acreditem sempre. Acreditem também no colega ao lado. Porque quando a gente começa a se acreditar e começa a se acreditar em coletivo, tudo fermenta, tudo vira alimento e cura. Abrace os coletivos, abrace a arte do seu próximo. Salve família, salve humanos, minas e monas, todas as pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo. Muito axé. Eu sou Meire de origem, eu tenho 36 anos, sou moradora do bairro Interlagos, em São José dos Campos. Sou joseense, embora seja filha da paulistana Florisa e do baiano Eliseu, né? A minha ancestralidade vem, né, do meu pai, da minha parte por pai, da Bahia. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho de como foi incrível participar desse projeto, né? Vozes que Dançam, Corpos que Falam. E o quanto tem sido incrível. Bom, tô muito feliz. Tô um pouco ainda com a energia, como é que se diz? Ainda a milhão. Mas vai ser da hora trocar esse papo com vocês, essa ideia com vocês, certo? Bom, eu faço rap desde os meus 15 anos, 2001 aproximadamente. E de lá pra cá, muitas conquistas se deram, muitas batalhas, muitas lutas, e eu tô aqui pra falar um pouquinho, dividir um pouquinho disso com vocês, né, e ao mesmo tempo dizer pra vocês que é possível, né, a gente se encontrar, é possível a gente conquistar os nossos sonhos sim, e que tudo que a sociedade fala pra gente, prega pra gente uma vida inteira, né, que nós não somos capazes, e enfim, que a gente não pode, e tudo isso é mentira. E eu tô aqui como prova viva disso pra te dizer que é mentira e desmascarar esse sistema que só tem como intuito nos enfraquecer, nos destruir, enfim, é sobre isso. E aí, falando sobre isso, né, sobre o sistema, né, a gente vai falar sobre um país, né, que não valoriza a cultura, né? Infelizmente, a gente vive uma desvalorização, na verdade, da cultura, né, no Brasil, que é uma coisa absurda, né? Um país que a gente sabe que é um país tão misto, né? Um país que, enfim, de tantas origens, de tantos povos, né? A gente tem uma cultura negra linda, a gente tem, né, uma cultura ancestral, né, dos povos originários linda, e ainda assim a gente não é valorizado, pelo contrário, é banalizado, né? E eu me pego pensando, assim, né, até quando a gente vai aceitar isso calado, né, e não vai se movimentar, né, não vai se manifestar. Então eu acredito muito que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente dizer que já basta, que a gente não vai aceitar mais, né, e que a gente tem as nossas expressões, os nossos corpos eles falam, nossos corpos eles dançam, né, as nossas vozes elas falam e dançam a todo momento e assim, bem no nós por nós mesmo. Eu acredito que a gente vem construindo mecanismos nesses últimos anos, enfim, desde que a gente se entende por gente, na verdade, né? A gente vem construindo mecanismos para driblar essa rejeição, esse abandono, esse descaso do sistema, né? Que é instalado no nosso país, né? A gente sabe que de uns anos para cá, desde, né, das últimas eleições à presidência, a coisa piorou e muito, né? Os ministérios foram todos, enfim, sucateados e superfaturados e, enfim, depredados e depreciados, enfim, né? Haja visto o Ministério da Cultura, né? Então a gente está falando de um país que, ao invés de investir em arte e cultura, investe em armas, em armamento da população, né? E aí, nós, enquanto artistas, eu acredito que nós temos esse papel, né? Esse papel fundamental de trazer essa ótica, né? De fazer ser enxergada essa outra ótica, esse outro lado. De que não é com armas que a gente vai conseguir melhorar o país que a gente vive, as realidades que a gente vive, né? A realidade da fome, da dor, da miséria, do abandono. Muito pelo contrário, é com amor, né? E na arte, na cultura está o amor, né? Eu posso falar isso como experiência própria, né? Eu, infelizmente, não fui criada pelos meus pais, né? Nem pude ser criada com os meus irmãos. E na arte eu encontrei uma grande família, né? Hoje eu tenho, né, assim, convivência com a minha mãe, com os meus irmãos, mas uma coisa que foi negada pra mim, né? Na minha infância. E eu sempre me senti uma fracassada e eu achava que eu não fosse capaz, né? Então a arte, ela devolveu pra mim a minha perspectiva, a minha autoestima, o meu poder, me empoderou de fato e me fez ser quem eu sou hoje. Para alguns pode parecer que de repente nem seja algo tão grande assim, mas eu acredito no valor que a minha arte tem e do papel que eu desenvolvo na sociedade, e assim como você
que tá aí do outro lado da tela, saiba que você também é capaz e que todos nós temos um propósito, né? Não tenho dúvidas disso. E aí, já pegando esse gancho, né, falar um pouquinho da trajetória. Bom, eu comecei a cantar rap aos 15 anos, como eu falei, né? Eu sempre morei em São José dos Campos, mas passei por diversas periferias da cidade. E nesse meio tempo, assim, o meu maior contato era com rap mesmo, porque naquela época era o rap que se predominava nas periferias, nas quebradas, né? Então, nos lugares aonde a gente passava, era o rap que tava lá. E então, assim, foi nesse viés que eu me encontrei, né? Passei por vários processos, né? Principalmente por conta de não ser criada, né, pelos meus pais, de não conseguir me formar na escola. Eu fui me formar na escola, eu já tinha 25 anos de idade, já era mãe. Então, quando eu conheci o rap, foi aquele encontro de alma mesmo, assim, né? Eu me senti pertencente a algo. E é tão ruim a gente não se sentir pertencente, né? Esse despertencimento, você faz com que você realmente se veja como alguém que não é capaz e alguém pequeno. Quando, na realidade, é só uma manobra do sistema para fazer com que a gente não veja o nosso real potencial e não seja capaz de evoluir e fazer com que os nossos iguais evoluam também junto com a gente, né? Junto conosco. E aí, cara, eu chego aqui nessa parte, né? Onde eu vou falar sobre o Vozes, né? Esse projeto incrível, né? E o Vozes que Dançam, Corpos que Falam, é um projeto que eu acho que ele tem uma alma própria. Eu diria isso. Tem uma alma própria. Foi incrível participar desse projeto, tá sendo incrível participar desse projeto, e eu tô aqui pensando como que vai ser quando eu estiver assistindo o projeto na íntegra, junto com os meus parceiros, minhas parceiras, como que vai ser, porque eu acho que eu não sei, cara, vou precisar de uma caixa de lenço, gente, sabe, porque a gente trouxe, né, a construção do espetáculo se dá, né, no texto do Minhoca, meu parceiro, um beijo, aliás, gente, um projeto que só contou com pessoas incríveis, assim, cada pessoa que participou desse projeto, eu quero mandar um salve, aproveitar pro Emerson, assim, incrível, que nos conduziu lindamente, nosso facilitador, que facilitou mesmo, sabe? Aliás, às vezes ele colocava a gente pra fazer uns treinos puxadão, hein, o Emerson? Mas tô morrendo de saudade. Tô sentindo muita saudade de respirar isso, sabe? Acordar e fazer um treino com o Emerson e com toda aquela gente maravilhosa, gente que eu amo, gente minha, gente da gente. E pronto, e me jogar, sabe? Atuar, é a primeira vez que eu atuo, gente. Então, assim, eu espero que vocês gostem, mas, assim, eu já gostei, entendeu? Eu já tô apaixonada, assim. Eu nunca tive oportunidade de entrar num curso, né, de artes cênicas, de teatro, porque, como eu falei, isso não é dado pra periferia, né? E poder experimentar isso no auge dos meus 36 anos é sem tamanho. Não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, eu não tenho nem palavras que descrevam, assim, a emoção que foi e que tá sendo viver esse projeto. Como eu falei no começo também, além de tudo isso, que eu acho que sintetiza um pouco de todo o meu carinho, afeto, admiração e respeito por esse projeto, além de tudo isso, né, essa possibilidade dos encontros, sabe? Dos elos, meu. Tipo assim, juntar a Meire com o Minhoca, juntar com a Alessandra, aí tem a Nani, a August maravilhosa, Jéder, incrível, sabe? A Julie, saindo no Tim, maravilhoso, cara, um cara preto foda da quebrada, que tem uma história pra contar, que tem uma luta extremamente importante na periferia de São José dos Campos. Então, assim, né, a gente tá falando de uma gama de pessoas, e me desculpa as pessoas que eu não citei o nome aqui, porque também lembrar de todos agora, eu deveria ter feito uma cola, né? Mas eu sei que vai ter aqui na descrição. Mas eu me conectei com pessoas e eu consegui construir pontes com essas pessoas que eu pretendo levar pro resto da minha vida, sabe? É sobre essa possibilidade. Então, obrigada, Vozes. Eu sou uma das vozes. Sabe? Eu sou uma voz que dança, eu sou um corpo que fala, e eu tô muito feliz de fazer parte desse corpo, assim, de poder mostrar esse outro lado Meire de origem, ou Cimeire para alguns, e poder sentir toda a emoção que eu senti durante cada ensaio, cada gravação. Eu tô falando e revivendo, né, alguns momentos. O espetáculo, como eu falei, ele traz esse texto do Minhoca, então traz essa reflexão, né, da época da ditadura, né, toda a repressão que o nosso povo viveu na época da ditadura, o povo negro, né, as trans, né, a galera LGBTQIA+. Enfim,
E ele vai percorrendo, os artistas, né? E vai percorrendo, assim, caminhos que eu me surpreendi, assim. Não porque eu não achasse que nós fôssemos capazes, porque eu acho que nós somos capazes de tudo, mas é porque como não antes, sabe? Tinha que ser agora. Mas porque também a gente precisa lutar por mais espaços, por mais vozes em todas as periferias. A gente precisa ocupar as escolas, a gente precisa ocupar as periferias, a gente precisa ocupar, sabe? Ocupar as praças, ocupar todos os lugares que nós pudermos ocupar, porque eu quero muito que as crianças, ainda na primeira infância, ainda na adolescência, tenham a oportunidade, o privilégio de sentir essa sensação que eu senti em fazer parte desse projeto magnífico. E aí, assim, é sobre tudo isso, eu não vou me alongar mais, eu falei que eu ia falar pouco, no final falei muito, mas assim, obrigada, quero agradecer a todo mundo, quero agradecer as produtoras desse projeto, vocês são sensacionais, cada uma, sabe, quem ficou por trás da câmera, Belzita, um beijo, todo mundo, sabe, que escreveu o projeto, que se doou para fazer isso, porque eu sei que não é fácil. Aprovar um projeto é um processo muito complicado, as pessoas não valorizam. E, gente, aprovar um projeto e não receber por esse projeto, né? Porque, tipo assim, você quer fazer uma coisa tão grande, você quer dividir tanto, fazer uma partilha tão grande que você acaba, às vezes, não pensando em si mesmo, entendeu? Eu sei o que é isso e eu me sinto privilegiada de poder ter dividido o mesmo palco que vocês, né? Pisado no mesmo chão que todos vocês. E pra finalizar, gente, eu vou finalizar com uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Que vocês são capazes, tá? Não deixem ninguém limitar vocês, ninguém dizer o que vocês devem ou não devem fazer, porque só o seu coração, só as vozes que clamam dentro de vocês é capaz de dizer para vocês, né? Se vale a pena ou não lutar por aquilo ou não. E vamos ouvir, sim, mais o nosso sexto sentido, sabe? Nossa intuição. A gente tem isso dentro da gente e a gente foi perdendo isso ao longo dos anos, ao longo do concreto, ao longo da selva de concreto, né? Ao longo de toda a depredação da nossa natureza, né? Depreciação da nossa natureza. Mas vamos resgatar isso em nós, escutar o nosso sexto sentido, a nossa intuição. E quando tem amor, quando é verdadeiro, deixa fluir, sabe? Se arrisquem. Viva o momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente viveu agora uma pandemia, perdemos uma série de pessoas. E a gente viu o quanto a vida, ela é um sopro. Então não deixa para fazer amanhã o que você tem desejo de fazer hoje, sabe? Não deixa passar tantos anos da sua vida, ou a sua vida passar para você se dar conta que lá atrás você já era capaz, sabe? Então, tomara que existam mais movimentação como essas do Vozes, né? Que o Vozes perdure, esteja em todos os lugares, ocupe todos os lugares possíveis e projetos como esse estejam ocupando todos os lugares possíveis para que as pessoas saibam que elas são capazes e eu acredito em vocês, tá? Eu acredito em vocês, eu acredito que vocês podem, acreditem em vocês também. É mentira. Tudo que falaram pra vocês, que vocês não podem, que vocês não devem, que vocês não são capazes, que não vai dar certo, é tudo mentira. É tudo mentira. É um plano do sistema pra te boicotar, porque ele sabe, assim como eu sei, do seu potencial e de como a arte, a cultura e a educação é capaz de transformar vidas todos os dias. Certo? Transformou a minha, pode transformar a sua, ou pode se manter transformando a sua, da sua família. É sobre isso. Muito obrigada, eu sou Meire de Origem, queria pedir para vocês também me procurar nas redes sociais. Eu sou aquariana, chorona, mas quero dizer que foi tudo de coração, cada palavra dita aqui. Obrigada por essa oportunidade e eu espero que vocês gostem de tudo que vocês vão contemplar. Enfim, sintam-se em casa. Deixa as vozes falar. O meu nome artístico, praticamente é o mesmo nome meu mesmo, é Géder Silva, tenho 32 anos e com o artesanato, né, com arte no papel, eu já estou indo para os 7 anos que eu trabalho com isso. 3 anos como arte educador e o restante mais como artesão mesmo. Comecei como um hobby, depois foi virando uma profissão e agora eu trabalho como
em grande parte como arte educador mesmo. O artesanato, eu comecei bem antes. O circo é uma coisa mais recente, há uns 3 anos, que faz que eu tô mexendo com o circo. Já o artesanato, ele tá na minha vida desde pequeno. Eu gosto muito de trabalhos manuais e principalmente mexer com papel, esses materiais assim que eu considero são baratos e que você normalmente não vê ele como algo que pode ser algo que você dê um valor, agregue um valor nele, né? Eu queria transformar em profissão, né? Eu achei meio difícil no começo e aí com o tempo eu fui vendo que poderia ser uma profissão extra, e aí até que eu fui deixando essa ideia mais madura, e quando ela estava bem madura eu me programei para realmente deixar de trabalhar, inclusive deixei de trabalhar no meu serviço corporativo para poder trabalhar primeiro com papel e depois com o circo. Então a parte de trabalhos com papel, de ser artesão, ela vem desde criança, mas ela também se profissionalizou antes do circo. O circo, na verdade, é porque eu sempre gostei da Fundação Cultural, das coisas que ela oferecia. Então eu tinha acabado de terminar a minha faculdade, estava fazendo estágio, eu queria voltar a viver um pouquinho, né? Porque a faculdade consome nossos dia a dia. Então eu queria voltar para a Fundação Cultural, mas eu não queria fazer dança, porque eu não sou tão bom na dança. Teatro eu tinha um pouco de dificuldade, porque era difícil eu conseguir me comunicar, então, apesar dele me ajudar, eu fiz um tempo, eu senti que naquele momento não era hora de voltar também para o teatro, e eu queria algo novo. Eu falei, vou fazer artesanato, então já que é uma coisa que eu gosto de papel. E aí um amigo meu falou assim, se você não quiser artesanato, tem uma opção que é estilo artes cênicas, que é o circo, é algo bem diferente, você pode gostar. Eu falei, vou tentar, mas vou ter que esperar, isso era em janeiro, vou ter que esperar até março, porque é quando normalmente entra as oficinas. Eu falei, não, minha professora está dando uma aula nesse mês de férias, vamos lá, é para criança, mas eu dou aula para você de circo, na parte de aéreos, né, e você vê se você gosta. E foi assim, foi até uma surpresa. Os meus pais, eles sempre foram autônomos. Eu sempre achei que ia ser difícil trabalhar com arte porque eles não iriam entender no sentido de não ser uma profissão. Porque assim, por eles serem autônomos, eles sempre cobraram da gente estudar para ter uma profissão, para não passar pelas mesmas dificuldades, de não ter um serviço certo, de ter, o salário certinho no final do mês, tudo certinho. E foi uma surpresa para mim quando eu falei que eu queria trabalhar e os meus pais falaram assim, olha, talvez seja difícil, mas se você quiser pelo menos tentar, a gente vai dar o apoio para você, mas tendo ciência que, você precisa se manter. A gente não vai custear esse período. Se você conseguir se manter, a gente dá o apoio para você continuar. E foi isso, eu fiquei uns meses, expliquei como seria, eles entenderam até bem melhor porque entrou a pandemia e eles viram que era um cenário diferente, mas mesmo assim, eles viram a minha dedicação, então foi uma surpresa, mas a inspiração, assim, de pessoas que me fazem continuar e, realmente me jogaram nisso, foram os meus professores, sabe? O professor de circo, as pessoas que estavam envolvidas na parte de artesanato na época que eu era escoteiro, porque eles mostraram que aquilo ali era mais do que apenas uma atividade que você faz para recreação ou apenas para poder se divertir, que podia ser uma profissão, que você tem um caminho para seguir. Não é certo igual aos outros, não é um caminho desenhado, mas é um caminho que você pode ir escolhendo, sabe? E tem muitas possibilidades, só que exige dedicação, às vezes sacrifício, às vezes vai dar muito certo, às vezes vai dar muito errado, mas é possível. Então, assim, a minha maior inspiração na parte de circense é a minha professora Ellen, e na parte artística mesmo, foram todas as pessoas que acabaram passando, não tem uma pessoa específica. Porque cada uma contribuiu, mas assim, o meu pai, ele sempre me mostrou que é possível sempre fazer as coisas manuais, que você consegue dar o seu melhor e consegue, constituir de um simples, uma peça de plástico, você faz uma coisa linda. Então, essa vivência de meu pai transformar uma coisa que parece simples aqui, mas que eu consigo deixar uma outra peça, ou posso transformar ela, então foi importante para eu entender que do papel eu conseguia transformar em arte e dar um valor muito maior do que apenas uma folha de sulfite. Não que ela não tenha o valor dela, ela tem. Mas se eu transformo ela numa peça tipo um porquinho, o peso dela é maior, sabe? Ela traz uma memória para alguém, traz um sentimento, as cores dela é importante. Então tem tudo isso. Não é apenas uma peça em si, mas tem um sentimento ali, o tempo que eu dediquei, a minha ideia que eu quis passar e também aquilo que a imagem em si traz para a pessoa. Eu até comentei várias vezes com amigos meus. Foi um processo bem assim, diferente, assim, no sentido bom da palavra.
Quando eu recebi o convite de participar, eu não fazia ideia de como ia ser. Eu sabia a parte do sarau, da exposição, mas assim, mais por cima. Mas o espetáculo em si, eu falei, gente, como vai ser um espetáculo multi-arte, pessoas diferentes, juntar tudo isso? Como que eu posso trazer principalmente a parte do artesanato, que acabou sendo usado um pouquinho na cenografia da cruz, mas eu falei assim, talvez vou levar um pouco do circo também, que tem essa mistura, porque nas peças tem algumas coisas que eu faço focada no circo, mas acho que o principal foco dele, assim, pra mim foi conhecimento, sabe? Me entender também, entender que existe dificuldade diferente, por mais que a gente escuta no dia a dia, todas as coisas que acontecem de discriminação, preconceito. Eu sabia que o preconceito que eu tenho, eu sei que sempre vai ser bem inferior a outras pessoas. Eu tenho privilégio de algumas coisas e eu tenho que entender isso. Mas assim, convivendo com as pessoas, sabe, nesse período de ensaio, foi muito mais fácil, sabe, identificar isso. Até conversando, algumas meninas falando de como sofreram agressões, assédios, e eu sei que por eu ser um homem, ser branco, apesar de ser gay, eu não vou passar nunca por isso, eu não vou ser assediado na rua. Graças a Deus nunca tive o desprazer de ser espancado, como aconteceu com algumas pessoas, mas tem um privilégio de você entender que, tipo, você tem que sair um pouquinho da sua bolha, sabe? Por mais que a gente ouve falar, a gente só entende isso mesmo quando você está vivendo com pessoas e você consegue ver a dor. E acho que principalmente no espetáculo a gente vê muito disso, sabe? De ver as dores das pessoas, porque ele é concebido literalmente com momentos que a pessoa sofreu, e ela criou uma poesia, ela criou uma música, ela trouxe uma dança, ela trouxe uma interpretação. E não foi criado para o espetáculo, foi algo de dentro da pessoa que ela trouxe e a gente juntou todas essas dores e amarrou no espetáculo. Mas as dores, elas são reais, elas não são dores fictícias para aquele espetáculo, elas são dores reais que acontecem todo dia. E a gente tem que entender que as nossas dores, por mais que às vezes a gente tenha um peso, sempre vai ter alguém que vai estar com dores maiores. E o que a gente faz para poder amenizar essa dor? Sabe? Então, para mim foi entender esse conhecimento, sabe? De pensar, eu sei que a dor existe, mas até hoje, o que eu fiz para poder diminuir essa dor? Sabe? E às vezes a gente pensa, nossa, não fiz nada. Não basta, sei lá, eu mudar a cor da minha rede social no mês para poder dizer que eu abraço a causa. Não vai fazer diferença. E às vezes é bem isso, colocar num espetáculo, trazer essa dor e escancarar e falar, olha, isso acontece, é real, as pessoas sofrem, as pessoas precisam que isso seja visto e que isso mude. A gente sabe que não vai ser rápido, não vai ser por causa de um espetáculo que as pessoas vão mudar de hoje para amanhã. Mas se uma pessoa que assiste esse espetáculo for mudada, além das pessoas que já estão envolvidas, que foram mudadas, todo mundo mudou de alguma forma, a gente já conseguiu passar a nossa mensagem. Então, se o espetáculo mudar a mente de uma pessoa e essa pessoa fizer o bem para uma outra pessoa, a gente já conseguiu atingir. Então, para mim, essa é a grande vivência. Primeiro, que acabou me tirando da zona de conforto. Então, eu estava acostumada a fazer na parte de ciência, a parte mais técnica. Então, entrava a fazer um número bem técnico e saía. Eu nunca tentei passar uma intenção, passar um sentimento, ter um porquê, ter uma história por trás. Então, já me impacta nesse sentido, de me fez pensar em como realmente conceber uma cena. Não apenas a parte de tipo de movimentos, mas a parte de... A cena, às vezes, ela precisa ser um sentimento, ela precisa ter uma intenção, ela precisa ter uma história e não precisa ser técnica. Às vezes eu não preciso estar na ponta do pé esticadinho. Às vezes eu posso estar um corpo mais solto, porque aquilo ali realmente vai trazer um sentimento, uma intenção. Então, nesse sentido, já começou que o tirar da zona de conforto, me fazer enxergar outras possibilidades, já impacta nesse sentido. Me fez também entrar em outras partes, como a parte de entrar em cena, mesmo que no coro, dar uma cantarolada, então que são artes que eu não faço, que tipo não se sentir confortável, porque a gente realmente foi inserido num projeto que a gente fazia aquilo que se sentia confortável, mas é algo que eu normalmente não procuro praticar, desenvolver, e assim, é bom porque eu penso, às vezes numa apresentação minha de teatro, ou até nas exposições, teatro não, de circo, até nas exposições, ela não precisa apenas ser a parte só do que eu faço. Eu posso, sei lá, colocar uma musiquinha, posso fazer uma performance dançando antes de subir no tecido. Então me fez ver que o artista ele precisa ser multitalentos, ele não pode focar apenas numa, até porque a nossa sobrevivência depende de você
saber se adaptar, saber fazer outras coisas. Então, nesse ponto já é algo que agregou em muito. E acho que esse projeto vai ser diferente de tudo que eu já propus na minha vida fazer. Então, eu espero e acredito que vai impactar muito positivo de poder me ver em cena e falar, olha, eu participei de um projeto que não é apenas um festival onde eu exibi uma arte, mas ele tinha uma história, ele tinha um porquê, ele tinha uma mensagem, ele tinha a ideia de uma revolução, ele tinha a ideia de trazer algo novo assim, algo que já é há muito tempo debatido, mas de uma forma nova. Então é um projeto que você coloca no portfólio e tem um peso, sabe? Tem uma história, tem um porquê, então nesse sentido já agregou muito. Então eu só acho que vai trazer benefícios. A mensagem é uma mesma coisa que eu ouvi de uma amiga. É que trabalhar com arte, viver de arte principalmente, viver de arte é possível, sabe? E entender que, tipo, todo esforço, toda trajetória é válida. Viver de arte é possível, mas existe uma trajetória, eu preciso me acalmar, eu preciso entender que nem sempre vai dar tudo certo. E tá tudo bem, deu errado, volta e faz de novo. Então a mensagem é essa, viver de arte é possível, vai precisar de determinação, vai precisar de esforço, vai precisar de apoio, sabe? Se cerque de pessoas que entendam essa mesma necessidade. Porque por mais que você tenha determinação, esforço, tudo isso, entenda que viver de arte é possível, se você não tiver uma rede de pessoas em volta que entendam essa mesma coisa, não que não seja possível, mas é difícil. Então se cerque de pessoas que entendam que você é um artista, que você é um profissional e que às vezes também já está nesse mundo, sabe? Porque elas vão te dar um caminho, elas vão te dar uma trajetória para você seguir nesse início, porque às vezes a gente fica perdido, porque não é uma profissão, um contador que eu sei que eu tenho que fazer contabilidade para ser contador. Eu não sei o que eu tenho que fazer para ser um artista, um artesão, para eu chegar onde eu quero chegar, eu não sei. E é muita tentativa e erro. E às vezes eu chegando com um artesão mais experiente, ele pode me falar, olha, se você for em tal lugar fazer esse curso, você vai entender como funciona. Olha, eu fiz algumas peças e vendia por esse valor que você vende, e por mais que eu sei que você quer ganhar dinheiro, você não pode vender, você tem que valorizar a sua obra, você tem que saber que o tempo seu tem valor. Então é bem isso, você se cercar de pessoas que possam te ajudar nesse momento, seja família, seja amigo, seja quem for, sabe? Procura pessoas que vai te ajudar nessa trajetória, sabe? Procura outros profissionais, tenta entrar em contato com profissionais. É um artesão, ele nunca vai me responder. Vai, sabe? Porque ele já passou pelo que você passou, ele sabe como é estar nesse período, ele sabe como é difícil. E às vezes ele está ali esperando, ele não sabe que você quer ser um artesão. Mas se você for e falar, olha, eu quero ser um artesão, você pode me ajudar? Às vezes é só isso que você precisa, sabe? É bem isso, sabe? Viva de arte se você quer viver de arte. E seja feliz, que é o principal. O que é isso? Sou eu soprando na sua boca.